Esse debate, ele revela o nosso fracasso. Esse debate, ele revela o que nós deixamos de fazer no passado. Foi planejar a cidade e investir o devido para que nós não estivéssemos passando pela situação atual de caos, falta de mobilidade, de uma cidade, vereadora Priscila Krause, que psicologicamente está dividida em Zona Norte e Zona Sul. Quem mora na Zona Sul, quando é convidado para ir para a Zona Norte, diz: eu moro em Boa Viagem, não dá para ir à sua casa lá em Casa Forte. Quando do terminal de Boa Viagem à Praça de Casa Forte, são apenas 14 quilômetros, vereador Marco Aurélio. 14 quilômetros, e uma cidade psicologicamente dividida. É evidente que o prefeito não tem interesse algum numa medida que venha a causar a divisão que está causando ou a impopularidade que está sendo revelada por conta da implementação desse possível rodízio. Vereadora e líder Aline Mariano, a pergunta que foi colocada aqui pelo vereador Raul Jungmann é: por que não veio do Executivo esta medida? Na minha concepção, é porque o Executivo, quando disputou a eleição, ele não prometeu rodízio. Geraldo Júlio não foi para a televisão dizendo: em sendo eleito, para o problema da mobilidade, eu proponho o rodízio. Possivelmente as perdas eleitorais seriam imensas. Então, na conveniência da casa, tomar agora a liderança de um processo, de uma medida absolutamente impopular para poupar o prefeito Geraldo Júlio. É isso que estamos aqui fazendo, poupando o prefeito Geraldo Júlio contra uma decisão absolutamente arriscada. É verdade, ministro, que não é irreversível. Se der errado, como foi dito aqui, podemos desfazer. Mas é muito arriscado. E o prejuízo e as perdas durante esse processo? O que eu chamo a atenção é que, em primeiro lugar, ninguém decide dirigir em horário de pico porque gosta. Ninguém decide enfrentar as vias que serão restringidas por opção. As pessoas vão pelas mesmas vias ou utilizam o mesmo horário por absolutamente falta de opção. E essas pessoas estão assustadas. O que é que será com esse rodízio? Que na verdade eu não sei como será, as pessoas me perguntam, porque o que essa casa está propondo é a entrega de um cheque em branco para o prefeito Geraldo Júlio fazer o que ele bem entender. Tanto é verdade que não há certeza do que o prefeito quer, que recentemente ele foi à Rádio Jornal e deu entrevista ao programa Geraldo Freire, negando que iria implementar o rodízio. Ele negou, faz um mês. E agora a gente está forçando o prefeito a fazer o que ele disse que não iria fazer. Por quê? Então eu levanto essa questão. A qualidade de vida, ela despencou. Concordo com o que foi colocado pela vereadora Priscila Krause, reforçada pela líder Aline Mariano. Por que a inversão? Porque primeiro não se estudar o problema. Onde estão os estudos que basearam o projeto? Se não existem os estudos serão feitos a posteriori. E se houve a velocidade de em menos de uma semana nós estarmos aqui voltando, por que votar essa matéria hoje? O apelo que foi feito pelo vereador Raul Jungmann, por que votar isso hoje? Podemos esperar. E além disso, é preciso que a prefeitura, e aí veio a questão, existem medidas preparatórias para o rodízio? Poderemos fazer coisas que não foram tentadas até agora? Sim. Por que ir para o mais radical? Ouço com muita atenção o vereador, ex-ministro Raul Jungmann. Obrigado, André. Eu não tive tempo de trazer um dado, viu, presidente? Que é um dado de uma pesquisa feita, André, pelo IBOP, em 2011. Pesquisa Mundial do Dia Sem Carro. Então, isso é uma pesquisa do IBOP, feita com 5.000 pessoas na cidade de São Paulo. Eu queria só, André, chamar a atenção para esses resultados. O que é que aconteceu
entre o início do rodízio e atualmente. Entre os que possuem veículo no domicílio, cresce a utilização quase todos os dias. Nós estamos falando de São Paulo e do rodízio. Segundo, no conjunto dos entrevistados, Marco Aurélio, aumenta o índice dos que declaram utilizar o automóvel de vez em quando. Passa, André, de 27% em 2007 para 36% em 2011, com o rodízio, presidente. Com a correspondente queda dos que dizem não utilizá-lo. Eram 27 os que diziam não utilizá-lo, cai para 13. Ou seja, o rodízio, aqui na prática e em pesquisa, tem um efeito justamente contrário. E por último, para não ocupar o tempo do vosso brilhante pronunciamento, como sempre, além disso, os resultados indicam que a utilização frequente, todos os dias, ou quase todos, de transportes públicos como ônibus, metrô e trem, praticamente não se altera desde 2007. Está aqui o resultado preto no branco do que é o rodízio hoje, tão falado em São Paulo. Mas me permita um minuto mais me dirigir ao meu ministro. Eu não sei se vocês sabem, mas quando Krause foi ministro do Meio Ambiente, eu fui presidente do IBAMA. Então, eu quero dizer ao meu ministro, ao meu eterno ministro, que nunca esquecerei as lições de república, de respeito àquilo que é público, de civilidade e, sobretudo, de respeito a toda uma sociedade e de uma preocupação congênita, imensa, que passou para o seu mais belo fruto, que é exatamente a sua filha, que é de amar a coisa pública, de amar esse Brasil. Que coisa boa tê-lo aqui. Volte muitas vezes, porque para mim, que lhe carrego no coração, é uma felicidade sempre que o encontro, meu estimado e querido ministro. Parabéns. Ouço a líder, nossa líder, Aline Mariano. Vereador André Regis, Vossa Excelência tocou no ponto-chave. Estamos discutindo no dia de hoje o fracasso. É bom que se diga que esse fracasso que se deu e que hoje percebemos soluções paliativas, não foi ausência ou omissão desse poder, vereador André Regis. Não foi. É importante que se diga que foram 4 anos com um plano de mobilidade que não existia nessa casa, vereador André Regis. Disposição de trabalho, nós tínhamos. Cobrávamos quase que toda semana para que esse plano de mobilidade ele pudesse entrar na pauta. Se formalizou com uma comissão de mobilidade nessa casa. Temos vários projetos, esse não é o único projeto, no nascedouro desta casa. E o que foi feito, vereador André Regis? Foi feito que essa comissão, o que se deu foi que essa comissão se reuniu e deu um parecer rejeitando o conjunto de ideias, porque não existia, de fato, um estudo. Estamos cometendo o mesmo erro agora. Votar em algo que não existe um estudo. Para se remediar depois, quem sabe, tentar revogar uma lei. Fazer o papel que deveria ser do executivo. Ora, eu pergunto, e as outras medidas? É de responsabilidade de quem? Cuidar das calçadas. Falaram aqui em São Paulo. São Paulo tem metrô de qualidade. E aqui? Os ônibus aqui sequer, os empresários sequer apresentaram uma proposta, esvaziaram a licitação. Então, são essas medidas que, se não forem de fato integradas, nós vamos estar discutindo a tragédia mesmo, discutindo o fracasso, porque é isso que vai acontecer, vereador André Regis. Então, eu não sei por que uma discussão como essa, nesse exato momento, sem se dar opção às pessoas
de outras alternativas. E essas alternativas, elas não são apenas responsabilidade nossa, não, de responsabilidade nossa. Elas são de responsabilidade também do Poder Executivo. Cadê o plano de mobilidade que o secretário João Braga ficou de enviar a essa casa? Eu pergunto, o plano não chegou. E agora invertemos essa lógica. Então, Vossa Excelência fez excelentes colocações de forma amadurecida, citando inclusive exemplos que deram errado. E quem vai pagar esse preço é a população. Principalmente aquela de baixa renda, que só dispõe de um carro, e aí vai ter o que é oferecido hoje, são os transportes de péssima qualidade, metrô de péssima qualidade, e essas pessoas vão estar pagando um preço muito mais alto, vereador André Regis, do que aqueles que fazem parte de um percentual de mais de 30% que já tem mais de um carro. Então, Vossa Excelência, está de parabéns pelas colocações, e eu não tenho dúvida da sua serenidade, do seu posicionamento. Muito obrigado. Realmente, nós estamos aqui discutindo o paliativo, não solução. Eu estou plenamente convencido, vereadora Aline Mariano, que solução mesmo só se dará com o metrô. Não existe uma única cidade do porte do Recife no mundo onde haja mobilidade adequada, onde haja qualidade de vida adequada, sem metrô. O que nós estamos discutindo muitas vezes são medidas que é para aplicar aos outros e não a quem quer defender o seu status. A solução aqui passa por construção de capital social. Nós precisamos fazer com que haja investimento maciço no transporte público de qualidade através do metrô, e aí nós temos um problema federativo muito grande. É porque o metrô é da União. Qual o interesse do governo Dilma Rousseff em investir recursos no metrô do Recife? Aliás, recursos federais para Pernambuco cada dia mais escassos. Estamos diante de uma corrida presidencial e muito provavelmente o metrô do Recife, que já não vinha com o do dinheiro federal, os atrasos constantes no seu plano de expansão, a Zona Sul levou mais de 10 anos para que ela fosse complementada, sem chegar ao seu objetivo final, que hoje seria dar um transporte de qualidade ao trabalhador que se desloca até Suape. Não há solução para o transporte, para a mobilidade do Recife, mediante bicicleta ou BRT. Bicicleta, BRT, carro, calçada, mas essencialmente o que tem que ser feito é um investimento maciço em metrô. Nós temos projetos que podem ser utilizados para que haja a devida expansão do serviço, e essa devida expansão do serviço venha a dar qualidade de vida ao recifense. O uso do carro, presidente, só tem 1 minuto. Eu estou atento. O uso do carro, eu passei 4 anos da minha vida morei na Alemanha e morei nos Estados Unidos, não tinha carro. E carro era peso para quem tivesse. É caro estacionar, é caro mantê-lo, as taxas são elevadas para causar a inibição. O governo federal, ele estimula a compra do carro. E nós compramos os veículos em falta de alternativa do transporte público de qualidade. Qual é a consequência disso? Isso é um absurdo. É falta de coerência, é falta de consistência, é um fracasso generalizado das políticas públicas para a mobilidade. Eu sou presidente da Comissão de Educação e a comissão, o item mais importante, eu queria terminar o meu discurso com isso. Eu gostaria muito que nos debates sobre educação, a cidade se mobilizasse como ela está se mobilizando com a questão da mobilidade. Porque futuro mesmo
nós só teremos quando tivermos um povo suficientemente educado para exigir um transporte público de qualidade e onde haja uma horizontalidade nas relações sociais para que todos utilizem o mesmo transporte público como cidadãos. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente e senhoras vereadoras.